Olá galera, aqui quem fala é o professor Robson Silva com mais uma videoaula a respeito de conjuntos parte 2, beleza? Gente, antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, marque o sininho para receber todas as notificações, dá uma curtida aí nesse vídeo, com certeza vai fazer com que esse vídeo seja levado para mais e mais pessoas, beleza? E se não for pedir muito, compartilha, sem a sua força com certeza esse canal não irá crescer. Então, vamos juntos? Com força e fé e com certeza tudo vai dar certo. Então vamos lá para o que mais interessa, que é a parte de conjuntos. Só que na aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar as diversas simbologias por trás das noções de conjuntos. Essas simbologias são os símbolos mais comuns de aparecerem nos problemas, aos quais a gente deve conhecer para poder fazer a devida interpretação, tá bom? Então, o nosso primeiro aqui ideia é o seguinte: quando temos que associar um dado elemento a um dado conjunto, devemos utilizar o símbolo de pertence ou o símbolo de não pertence. Observação 1. Não se pode usar os símbolos pertence ou não pertence para relacionar um conjunto com outro conjunto. Então, recapitulando, só se usa pertence elemento com um conjunto. Conjunto e conjunto, a gente vai ver quais são as simbologias que podem ser utilizadas, beleza? Então, vamos aqui a um exemplo. Dado um conjunto A, que é dado pelos elementos A, B, C, D e E um conjunto B, pelos elementos F, G, H, I. Escreva o símbolo de pertence ou não pertence em cada item abaixo. Item A. O Azinho pertence ao conjunto A? Gente, vocês podem observar que ele pertence. Está aqui o Azinho dentro do conjunto A. Então, a gente vai ter que usar o símbolo de pertence. Agora, item B. Será que o E pertence ao conjunto A? Observem que está aqui o Ezinho e ele pertence exatamente ao conjunto A. Vamos para o item C agora. O F pertence ou não pertence ao conjunto A? Observem que o F não aparece aqui no conjunto A, mas aparece aqui no conjunto B. Então, significa que o F não pertence ao conjunto A. Item D. O I, ele pertence ou não pertence ao conjunto B? Aí a gente olha lá no B e observa que o conjunto B tem sim o elemento I. Então, significa que a nossa resposta correta é o símbolo de pertence. Item E. O C pertence ou não pertence ao conjunto B? Aí a gente olha para o conjunto B, observamos que no B não tem nenhum C, então de cara a gente já sabe que não pertence ao B. Item F. O H pertence ou não pertence ao conjunto B? Então a gente vai lá para o conjunto B e observa que está aqui, ó, o H. Então significa dizer que o H pertence sim ao conjunto B. Beleza? Bem facinho, não é verdade, gente? Isso aqui. Vamos para os próximos símbolos agora. Vamos relacionar agora conjunto com conjunto. Quais são os símbolos e qual é a situação interpretativa de cada um deles? Gente, esse C aí, vocês observam que isso significa estar contido, que é parte de, ou ainda que é um subconjunto de um outro conjunto. Então, mas antes, o que é, né, subconjunto? Subconjunto, gente, nada mais é do que uma parte de um dado conjunto. Então, o subconjunto é uma parte de um outro conjunto. Por exemplo, as vogais A, E, I, O, U. Se eu tiver um conjunto das vogais A, E, I, O, U e posso formar um novo conjunto, que seria A e E. Então, o AE é um conjunto que vem de um outro conjunto, que é o conjunto das vogais. Então, eu posso ter alguns subconjuntos aí que fazem parte de um conjunto maior, beleza? Então, vamos aqui para os nossos exemplos, que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. A gente vai tomar o seguinte, que o conjunto A é composto dos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B é composto dos elementos 0, 1, 2, 3, 4. Observem que os números aí não indicam quantidade de elementos, e sim só um símbolo. Eu poderia ter colocado vários outros símbolos, tá certo? Então, a ideia aqui no exemplo primeiro. A está contido em B. Então, lê-se o conjunto A está contido no conjunto B. É assim que a gente lê. Observe que o símbolo de está contido, que é esse Czinho aí. Então, se o A está contido em B, então significa dizer
como a gente pode observar aí, que os elementos 1, 2 e 3, gente, eles estão sim dentro do conjunto B, ó. O conjunto B é esse que tem os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. Então, de fato, o conjunto A está contido, está dentro do conjunto B, beleza? Já esse símbolo aqui significa não está contido. Sempre que uma letra está cortada, então é um prefixo de negação. Então, por isso que a gente utiliza o não está contido, tá certo? Ou posso dizer também que não é parte de, ou não é subconjunto de. Exemplo, o B não está contido no A. Observe que os elementos do B têm o 0 e o 4 que não estão dentro do A. Por isso, o certo a se fazer é B não está contido em A. Já esse símbolo aqui, gente, é o símbolo de contém, tá certo? Então, contém é quando uma coisa contém a outra, pelo próprio português. Então, significa que o B contém o conjunto A. Então, de fato, isso é verdade, porque está aqui o B. Só que dentro do B tem sim os elementos 1, 2 e 3 que fazem parte exatamente do conjunto A. Então, de fato, o B contém A. Olha só que bacana. Significa que para representar de uma forma verdadeira, eu tanto posso dizer que o B contém o A, como eu posso dizer que o A está contido em B. É nada mais, nada menos do que só uma velha interpretação do português, tá bom? Já esse símbolo aqui é o símbolo de não contém. É o contém cortado, vira não contém. E como é que a gente pode ler isso? Então, A não contém o B. Tranquilo? Show de bola, né? Vamos continuando então para as simbologias. Tomando-se o conjunto A como sendo agora os elementos 1, 3, 5 e 7 e o conjunto B como sendo 0, 1, 2, 3 e 4. E vamos interpretar agora os símbolos. O símbolo U, o U literalmente é o símbolo de união, ou seja, a ideia de juntar, gente, os elementos dos conjuntos envolvidos. Então, por exemplo, se eu for fazer a união de A à união B, você tem que ter cuidado aqui com o seguinte, que eu tenho um elemento no A que também aparece no B, que é exatamente o elemento 1. Você não vai escrever o 1 duas vezes, só vai escrever uma única vez. É exatamente isso que está sendo mencionado aqui nessa observação de número 2, beleza? Então, quem seria então essa união? A união B é o que a gente lê, ou a reunião B seria o resultado seguinte. A união B vai ser o 0, que só tem no B, o 1, que faz parte dos dois, o 2, que está aqui apenas no B, o 3 que está nos dois, o 4 que está apenas no B, o 5 que está apenas no A e o 7 que está apenas no A, dando exatamente conjuntos, tranquilo? Do mesmo jeito que a gente tem a ideia de juntar, pessoal, a gente tem uma ideia bem interessante que é o que tem em comum. É algo que tem em comum, a gente chama de interseção, tá certo? É o U de cabeça para baixo, tá bom? A interseção B ou A inter B. Para a gente abreviar um pouquinho, né? Ficar só falando o conjunto A interseção conjunto B. Você pode dizer logo A inter B. É a mesma coisa. E aí, vamos a um exemplo, né? Como é que ficaria o A inter B para esses conjuntos aqui? É olhar o que tem em comum. Os elementos que aparecem tanto no A como aparecem no B é exatamente o 1 e o 3. Ele está aparecendo exatamente nos dois conjuntos, beleza? Então, galera, na observação 3, nós temos o seguinte: conjuntos disjuntos são assim denominados quando os conjuntos A e B não possuem elemento em comum, tá certo? Ou seja, a interseção de A e B é nada mais, nada menos do que o conjunto vazio. Continuando aqui, nós temos o seguinte: conjuntos iguais são assim definidos quando todos os elementos de um conjunto pertencem ao outro conjunto e vice-versa. Tomando-se o conjunto A como sendo 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B como sendo 1, 2, 3 e 4, então, de fato, o conjunto A é igual ao conjunto B. Ou seja, vocês estão observando que todos os elementos que fazem parte de A
também fazem parte de B e vice-versa, garantindo que, de fato, o conjunto A é igual ao conjunto B. Beleza? Diferença de conjunto. As diferenças de conjunto é quando temos elementos que fazem parte do conjunto A e não fazem parte do conjunto B, para o caso de A menos B. Para o caso de B menos A, teríamos os elementos que fazem parte do conjunto B e não fazem parte do conjunto A, ou seja, é retirar exatamente a parte da interseção entre os dois conjuntos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tomando-se o conjunto A como sendo 0, 1, 3 e 5 e o conjunto B como sendo 1, 2, 3 e 4, então, quando eu fizer A menos B, aí você vai observar aqui o seguinte, os elementos que fazem parte do A e não fazem parte do B é exatamente o 0 e o 5. Então, quando eu fizer a diferença entre A e B, a nossa resposta só pode ser 0, 5. Agora, quando eu faço B menos A, aí vocês observam que vai mudar, porque agora quem faz parte de B e não faz parte de A. Quem faz parte de B e não faz parte de A é exatamente os elementos 2 e 4. Observe que o 2 e 4 não aparece aqui no conjunto A. Então, a nossa resposta é 2 e 4, de fato. Beleza? Continuando. Complementar de um conjunto. É exatamente utilizado por esse símbolo aqui, que é esse C grande, colocando um índice embaixo A e em cima como se fosse o nosso expoente B. É quando temos que um dado conjunto está contido em outro conjunto, ou seja, o conjunto B, que é o que está em cima, deve estar contido no conjunto A. Contudo, gente, para a gente fazer essa operação de trabalhar o conjunto complementar, é o mesmo que fazer a diferença entre esses dois conjuntos, no caso citado acima, ou seja, eu vou fazer o conjunto A menos B. Lê-se, então, complementar de B em relação a A, ou seja, o que é essa ideia de complementar que está sendo passada aqui? Então, o que vai acontecer? O que falta para B ficar igual a A? É isso que vamos observar aqui no caso, tá certo? Por isso que a gente faz a diferença A menos B, embora lemos, né, aqui no caso, complementar de B em relação a A, beleza? Então, continuando aqui. Exemplo. Tomando-se o conjunto A como sendo 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e o conjunto B como sendo 1, 2, 3 e 4. Então, fazendo o complementar de B em relação a A, como é que vai ser? O que falta para B chegar a ficar igual a A? E vocês observem que os elementos é exatamente o 0 e o 5. Então, A menos B dá 0 e 5. Tranquilo, né, gente? Facinho, facinho, não é verdade? Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma videoaula, Conjuntos Parte 2. Vamos ter algumas partes. O assunto de conjunto ele é um assunto bem extenso, beleza? Então, eu dividi em partes para não ficar videoaulas extremamente grandes e cansativas. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua companhia, tá bom? Espero que tenha gostado de mais essa videoaula. Qualquer dúvida ou sugestão, é só fazer aí o seu comentário, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Valeu, gente!